Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer-lhes também que hoje eu senti um pouco da alegria que vai ser naquele dia que esse momento turbulento passar. Caminhando, vindo com meu carro para cá, para a igreja, poder ver alguns irmãos, ainda que em poucos números, estamos aqui em 4 irmãos, mas já sentir o gosto de tirar o carro no horário, ir me encontrar, ir para a igreja, encontrar com alguns irmãos. Tenho certeza que esse também é o desejo do seu coração, tenho certeza que este também é o anseio e a grande esperança, que logo ali nós vamos novamente nos encontrar na comunhão, e não como dessa forma aqui, com microfones separados, sem estender a mão para apertar, para dar um abraço, mas nos encontraremos de uma maneira diferente. Nos encontraremos para nos abraçar, para nos alegrar e ver que esse tempo de tribulação passou. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 7. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um versículo no capítulo 6, o versículo 24, e logo após passaremos para o capítulo 7 e vamos ler o versículo do 1 ao 9. Deu para entender aí ou ficou confuso? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. Vai estar logo ao lado na sua Bíblia o capítulo 7, logo na sequência do texto, capítulo 7. E nele nós faremos a leitura do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Capítulo 7, versículo do 1 ao 9. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e o esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos.
Se de esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi proclamada agora à tua igreja que se reúne em sua casa, a tua igreja que se ajunta na comunhão em que podemos estar, que podemos realizar. A tua palavra foi proferida, Pai, para nos trazer esperança. Olhamos para o povo de Deus, olhamos para a tua palavra a nós anunciada e buscamos, Senhor, esperança para o dia que vivemos. Então te pedimos agora que o teu Espírito Santo venha falar aos corações, iluminar as mentes, Senhor, para que possamos entender a tua palavra, para que eu possa transmitir a tua palavra com poder, com a graça que só o teu Espírito Santo pode dar, e que os nossos irmãos que estão em casa e os que aqui também na igreja ajudando nessa transmissão possam entendê-la pela ação do teu Espírito Santo, pela obra do teu Espírito Santo. Alimente-nos, Senhor, precisamos da tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Cenário de isolamento, cenário de portas fechadas, cenário igual ao nosso que vivemos agora. Buscamos na palavra e vamos encontrar diversas vezes o povo de Deus isolado. Isolado de maneira que não queriam, da forma que não esperavam, sem que tivessem feito talvez algo para que esse isolamento fosse necessário. O texto que nós lemos vai falar de Samaria, mas se nós olharmos para o contexto atual, para os nossos dias, isolamentos conhecemos bem. Ficar em casa contra a nossa vontade conhecemos bem. Resguardar a nós mesmos e a nossa família conhecemos bem. Ah, queridos, quantas lutas temos atravessados nestes dias. Ao conversar com um amigo meu de infância, ele me traz um negócio que eu ainda não tinha parado para pensar. Ele me fala que a angústia no coração dele pela sua filha de 6 anos que tem asma. Tendo asma, logo se torna ela uma criança de 6 anos de idade, 6 aninhos, como alguém do grupo de risco. Ao conversar com um outro irmão amado sobre a empresa que ele trabalha, sua empresa grande, conversar sobre como está o trabalho. Um dia vou, um dia não vou, a empresa está demitindo, muitos funcionários de férias. E as vendas, irmão? 2 vendas. Para pensar, queridos, o cenário em que nós estamos vivendo agora. Para pensar se nós imaginávamos isso em janeiro, no culto de celebração do romper do ano. Será que pensávamos isso no dia 1º de janeiro ou no finalizar do ano, no 31, no Natal? Será que pensávamos que isso ia acontecer conosco? A China já estava vivendo um determinado isolamento e já sabia, na cidade de Wuhan, como conhecemos hoje, o que estava acontecendo. A epidemia já tinha tomado aquela cidade, mas nós não imaginávamos que esse cenário iria tomar proporções mundiais. Que iríamos ver não somente o nosso querido e amado Brasil, mas nações de primeiro porte, nações de primeiro mundo, nações em que um dia representa uma fortuna inestimável no serviço, no agir dessa nação, na movimentação de impostos, na movimentação de empresas, na movimentação de vida de pessoas, no agir das pessoas. Não tínhamos essa certeza. E aí, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus e buscando consolo na palavra de Deus para esses dias tão difíceis. Nós nos deparamos com os irmãos da cidade de Samaria. Nós nos deparamos com o povo de Deus que havia naquela cidade. Nós nos deparamos com um povo de Deus que tinha um rei que fazia o que era mal perante o Senhor. Ah, queridos, nós
de mão atadas em pleno século XXI, não sabemos os nossos governantes, e eu não estou dizendo do Brasil somente, mas mundo afora. Nós não sabemos todos eles se estão fazendo o que é mal perante o Senhor, se fazem o que é bem. Mas olhamos para o texto e vamos ver que ali havia alguém que fazia o que era mal perante o Senhor. O interessante, queridos, é que nós vamos perceber que esse homem fazia o que era mal, mas não reconhecia diante do Deus em que ele conhecia a palavra, que ele fazia o que era mal. Nós vamos olhar o texto, nós vamos ver o cenário em que se encontra Samaria antes desse isolamento. E nós vamos entender no capítulo 5, os irmãos que deixaram sua Bíblia aberta e quiserem acompanhar comigo agora, no capítulo 5, vai falar que esse mesmo exército que agora sitia, rodeia Samaria e permite que aquela cidade fique num isolamento terrível. O comandante daquele exército recebe uma bênção da mão do Senhor. O comandante daquele exército tinha lepra. E com essa doença incurável, ele buscava com todos os seus recursos uma forma de ficar curado. Aquele homem então encontra o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, nós conhecemos o texto bíblico, vai mandar com que ele se mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele reticente, tenta não fazer esse ato, tenta não mergulhar por considerar o Rio Jordão um rio sujo, mas depois de conversar com pessoas do seu exército, do seu comando, ele não, vou mergulhar, mergulha e sai totalmente curado. Aquele homem, aquele comandante do exército, o texto sagrado vai dizer no avançar do capítulo 5, que ele agora vai se tornar um missionário na cidade da Síria, ou no reino da Síria, na cidade de Damasco, em que ele vivia no reino da Síria. Ele vai virar um missionário porque ele promete ao profeta Eliseu que ele só seguiria o Senhor depois daquilo. Ele só reconheceria o Senhor como Deus da sua vida, o Deus de Israel, o Deus de Eliseu como o único Deus, e passaria a seguir aquele Deus lá em Damasco, lá no reino da Síria. Não obstante, o texto avança, queridos, e no capítulo 6, vai dizer que novamente esse rei tenta perseguir o reino de Samaria, ou o reino do norte, como nós conhecemos, o reino de Israel. O rei da Síria manda perseguir Jorão, o rei de Israel, em uma batalha. Ele queria ferir, só que em contrário com a ordem do rei da Síria, Eliseu avisava o rei de Israel: olha, não vai por lá, porque ali tem uma emboscada, você vai morrer. E aquele exército se movia para o outro lado. Isso gera um problema na Síria, isso gera uma confusão na Síria, e os homens começam a perguntar como é que eles estão sabendo. Tem um traidor no meio de nós. Mas os próprios sábios da Síria vão dizer que não era. Era sim a palavra de Deus, ou o homem de Deus que pronunciava a palavra, que livrava o rei do povo, o rei de Israel, o rei do povo em que Deus continha o seu favor. Assim, aquele homem não achava o rei de Israel, e isso vai trazendo uma angústia no coração dele. Até que manda a casa de Eliseu para prender Eliseu, para prender a palavra de Deus. Para pensar, queridos, em dia de isolamento, e trazendo para o nosso contexto hoje, se tentassem nos calar a palavra de Deus, em dias de tamanha dificuldade, em dias de isolamento, de sofrimento, cada um na sua casa, de angústia, sem saber, de incerteza, sem saber quando as coisas vão voltar ao normal, se nos fosse cerceado a palavra. Era isso que o rei da Síria queria fazer ao matar Eliseu. Mas o homem de Deus sabia que vinha um exército a ele. Geazi o avisa, o moço do profeta o avisa, mas ele diz: maior é o que está conosco. Diz o texto no capítulo 6 ainda, em que nós estamos, no anterior ao versículo 24 em que nós lemos, que Eliseu fere os olhos daqueles homens, daqueles guerreiros, e os levam ao meio da cidade de Samaria, num serviço de favor,
os levam ali e pede que Deus se abra os olhos, lhes abram os olhos. E eles abrem os olhos e estão diante do profeta. O profeta agora não pede revanche, o profeta agora não pede vingança, o profeta pede que o rei sirva esses homens com pão e água. E aquele rei de Israel vai dar um banquete para esses homens. Aí, queridos, que nós vamos entender por que o versículo 24 começa depois disto. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad. Depois disso, esse homem ainda queria perseguir não somente o povo de Deus que se encontrava ali, não somente Israel, mas ele queria perseguir a palavra de Deus. E vai dizer que Ben-Hadad juntou e sitiou todo o exército, o texto que nós lemos, e aí nós entramos no período que nós lemos para contar essa história. Ah, queridos, quantos nesse momento estão se sentindo traídos? Quantos nesse momento trataram com bondade a pessoas más? Pessoas que não dão ouvidos à palavra de Deus? Pessoas que não seguem ao mesmo Deus que nós seguimos? Quantas das vezes tratamos com favor essas pessoas e agora, no momento de isolamento, pode ser que você esteja vendo essa pessoa ainda buscando o mal. O texto segue e vai dizer que o rei de Israel sai a andar pela cidade de Samaria, sai a ver o que estava acontecendo com o povo em que Deus tinha lhe confiado. Ao sair, queridos, ele se depara com uma situação em que nós não queremos nos encontrar, em que nós não imaginamos, assim como não imaginávamos o isolamento há um tempo atrás. Assim como pensávamos que isolamento não seria possível da maneira como que está. Agora, esse homem sai a andar e vai ouvir o relato de uma mulher. Uma mulher que no seu desespero da fome, ou como na palavra da moda agora, na histeria econômica, mas no pavor mesmo real agora, essa mulher tem fome em casa, e ouvindo a voz de uma outra mulher que faz-lhe a oferta: vamos cozer o seu filho, e amanhã cozeremos o meu. Aquela mulher relata ao rei que ela pegou e fez o seu filho. E aí, queridos, aquela mulher teve a coragem, para pensar, pais e mães que estão nos ouvindo aqui agora. Se chegássemos numa situação dessa, é possível que nós dessemos a nossa vida para os nossos filhos se alimentar. Aquele povo lá, aquele momento, aquela mulher resolve cozer o seu filho e servir não somente ela, mas a mulher que lhe fez a proposta. Chegado outro dia, eles vão dormir. Ela relata ao rei que era o dia de cozer o filho da outra mulher que fez a proposta, mas a mulher escondeu o filho. No desespero da fome, agora com a barriga cheia, a mulher: não, peraí, que loucura! Jamais eu vou fazer isso com meu filho. O rei ouve essa palavra, queridos, rasga suas vestes. Versículo 30 do capítulo 6, o rei rasga suas vestes e diz que no interior das suas vestes estava pano de saco. Esse homem, queridos, que tinha o poder, esse homem que achava detentor do poderio bélico, que poderia encarar algumas nações, esse homem que achava que podia fazer o que era mal perante o Senhor, esse homem rasga as suas vestes e por dentro há pano de saco. Pano de saco, que nós nos entendemos, é que demonstra humilhação, que demonstra tristeza, que demonstra um arrependimento. Mas o interessante é que o texto seguindo, esse homem ele não demonstra arrependimento. Esse homem, ele enxerga o problema, ele sabe que aquela tribulação está vindo sobre o seu povo, ele está ouvindo aquele ato terrível do sacrifício de uma criança, ele sabe que é em cima da sua governança, mas ele ainda não reconhece, ele atribui agora ao Deus. Ele atribui agora a palavra de Deus, ele atribui agora ao homem de Deus o problema.
Queridos, quantos de nós, no nosso isolamento, estamos buscando e pensando, o problema é de fulano, o problema é de ciclano, ninguém pensa igual, a nação tal é que fez isso, a outra que fez aquilo. E nós nos vitimizando e não reconhecendo qual é o momento em que estamos vivendo como igreja do Senhor. Qual o momento que estamos vivendo como povo do Senhor. O momento, queridos, é de, na verdade, estarmos vestidos com pano de saco e perguntar: Senhor, o que eu tenho que me arrepender? Senhor, o que eu tenho que me humilhar? Senhor, por que essa tristeza? Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar com isso? Em vez de buscarmos desculpa, queridos, por tantos desempregados que nos rodeiam, em vez de buscarmos desculpa por aquelas pessoas que estão necessitando do sistema de saúde e que não estão encontrando leitos, o que nós, como igreja de Cristo, temos feito? O que temos feito no reino a que fomos chamados? Quem somos nós? Que arrependimento temos buscado? Que reflexão temos tirado nesses dias de isolamento, nesses dias em casa? Se fizermos essa pergunta pessoal, eu faço a mim, você na sua casa faça você, e pensando em nós mesmos, o que fizemos de diferente nesse mês que estamos isolados? O que dentro das nossas limitações fizemos para para poder avançar, para dar um passo à frente? Para poder ter uma atitude diferente? O rei não entende. O rei não entende e tenta caçar a palavra do Senhor, tenta caçar Eliseu. Mas Eliseu, o homem de Deus, tem uma palavra de Deus em sua boca a proferir aquele rei, a proferir aquela cidade e a proferir aquela nação de Israel. Diz-nos o texto que nós lemos no capítulo 7, versículo 1, Eliseu faz uma chamada: ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ora, essa cidade que no capítulo 6 nós não mencionamos, mas os que estão com a sua Bíblia aberta puderam ver que 80 ciclos de prata eram cobrados por uma cabeça de jumento. Não bastasse a cabeça de jumento, mas diz-nos o texto que o esterco das pombas, ou as fezes das pombas, por ciclos de prata. Agora vem o homem de Deus e dizer que amanhã, 24 horas depois, mais ou menos, um alqueire de flor de farinha seria vendido por apenas um ciclo. Um alqueire, queridos, nós buscando um pouco do que viria a ser um alqueire, como 15 quilos de flor de farinha, que pode simbolizar o trigo, e a cevada, que é a cevada mesmo, 30 quilos de cevada por um ciclo de prata. Aqueles homens estavam passando fome. Imagina, queridos, e ouvir essa palavra do homem de Deus. Mas o texto segue e vai dizer que o capitão da guarda, a quem o Senhor confiara o seu braço, desconfiou e disse: nem que o Senhor abrisse as janelas dos céus, isso seria possível. Queridos, nós estamos com incertezas hoje em nossos dias. Nós temos incerteza olhando para o Brasil, olhando para o bairro em que vivemos, olhando para a cidade que vivemos. Mas se nós olharmos como cidadãos do reino dos céus, um reino que não há fim, um reino em que não há crise, um reino em que não há problemas, nós vamos enxergar que o amanhã é logo ali, que o avançar do poder de Deus não depende do relógio do Cronos em que nós temos. Talvez nós vamos abrir os nossos olhos e ver que realmente foi como se fosse o amanhã. E amanhã a nossa história de vida está mudada completamente. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nessa noite.
Queridos, se nós olharmos para a economia mundial, se nós olharmos para o que diz a OMS, se nós olharmos o que diz o nosso presidente, o que diz o Ministério da Saúde, se nós ficarmos olhando para o reino presente, queridos, talvez o nosso sentimento fique com a desse capitão da guarda aqui. Talvez o nosso sentimento vai estar como desse homem. Será? Sentimento de desconfiança, como assim? Quem perdeu o emprego amanhã vai estar com um emprego melhor, como assim? Quem está perdendo a condição financeira, o poderio financeiro, como assim amanhã? Os empresários com suas empresas perdendo força, poder de ação no mercado, como assim amanhã? É compreensível. Mas fechando os nossos olhos para essa terra em que vivemos e olhando para o reino de Deus que já está estabelecido, o Senhor não depende do relógio, o Senhor não depende do PIB, o Senhor não depende das diretrizes do Congresso Nacional, o Senhor não depende das diretrizes do Banco Central. Queridos, o Senhor está garantindo por intermédio de sua palavra amanhã. É possível que esse amanhã dure um mês, mas ao abrirmos nossos olhos depois de um mês, vermos a paz estabelecida na nossa alma, a paz trazida de volta à nossa família, a paz trazida de volta aos que nos rodeiam, não porque merecemos, mas porque a palavra do Senhor foi proferida, a palavra do Senhor que nós cremos foi dita, foi guardada e é chegada até nós. Não é porque Jair está falando ou o pregador A, B ou C em outros lugares, domingo agora, igreja reunida nas suas casas, não por isso, mas pela palavra, pelo poder dessa palavra que é inerrante, por termos fé que o Senhor que atendeu Eliseu lá atrás é o mesmo que nos atende hoje. Nós vamos crer e acreditar que o tempo vai passar e logo ali virá a bonança. Mas o texto nos chama a atenção e nos traz duas coisas que eu quero chamar a tua atenção ainda antes do fim. O texto vai dizer que Eliseu profere essa palavra. E para pensar, queridos, num tempo em que não havia internet como hoje, em um tempo em que não havia lives, YouTube, Facebook, ele profere a palavra e nem todos de Samaria ouviram. Para pensar. Ele profere a palavra e nem todos daquela cidade ou daquele reino ouviram. Alguns ouviram, um duvidou. É o que está nos mostrando o texto. Mas o versículo 3 vai dizer que alguns dos excluídos, alguns dos que são botados à porta da cidade, alguns dos que são colocados do lado de fora da cidade. Nós sabemos que a lepra, queridos, essa doença da lepra naquele tempo fazia com que os homens, os reis, os da casa, qualquer um pegasse, se tivesse um ente querido, pegasse e isolava quem tinha lepra. Esses 4 leprosos que nós lemos aqui no versículo 3, o texto vai dizer que eles estão à porta da cidade, eles não ouviram Eliseu não foi do lado deles para falar essa profecia, mas eles olham para o cenário da sua vida, eles olham para o momento de vida que eles estão passando, eles olham para a sua situação e dizem: se ficar eu morro, se entrar na cidade eu morro, eu só tenho uma alternativa, é ir até a Síria, é ir de encontro ao inimigo, é ir de encontro à adversidade, é me levantar com um pouco de força que eu tenho, independente da minha debilidade, independente da enfermidade, é me levantar e fazer alguma coisa. Queridos, vocês que estão em casa, nós que estamos aqui reunidos, no trabalho da casa do Senhor, independente das nossas debilidades, dos nossos problemas, das nossas lutas, do que pensamos de nós mesmos, se nós nos levantarmos, queridos, a ação da mão de Deus estará conosco. Aqueles homens nem ouviram, mas eles fizeram algo que nós devemos fazer hoje. Nós devemos fazer sem ver. Nós devemos fazer sem parar para avaliar, mas devemos nos levantar. Levantar, queridos, espera aí. Ô Jair, você está chamando então para eu levantar, sair de casa e começar a fazer alguma coisa aí fora? Nada disso. Não é isso que eu estou falando, mas dentro de casa, ou
se você é algum profissional desses essenciais e que está saindo de casa, mas se levante, se disponha à função de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esses homens se levantaram em função do Deus Todo-Poderoso. Eles se levantaram no anoitecer. Eles se fazer algo para as suas vidas. Eles se levantaram porque queriam comer e não queriam morrer. A Igreja de Cristo reunida em suas casas, se nós nos levantarmos a conversar com pessoas que amamos e que sabemos que não conhecem, não têm a esperança que eu e você temos da palavra de Deus, se nós nos levantarmos na nossa casa e agora, sem muita desculpa, se não somos dos serviços essenciais, sem muita desculpa para dizer que não temos tempo, se pegarmos nossa agenda, nossos amigos e procurar, esse daqui ainda não conhece a Cristo, eu vou mandar um boa tarde, tudo bem, como vai? Como é que tem sido esse isolamento? Como é que tem sido, meu amigo, esse período de luta? E aí, queridos, a oportunidade da palavra de Deus vai surgir. A oportunidade só surge para quem se levanta. Esses homens se levantaram e agiram. A Igreja de Cristo não pode se reunir no espaço físico, mas se reúne na sua casa. Continua trabalhando, continua avançando como se as portas estivessem abertas. Nós, como igreja, não vamos nos colocar na letargia em casa. Quarentena não são férias. Esse período de quarentena não é para ficarmos em casa curtindo Netflix. Para pensar, querido, se tivesse tudo aberto, as empresas abertas, a igreja aberta, nosso trabalho teria se movendo e nós estaríamos produzindo e pensando em produzir. Em casa é a mesma coisa, queridos, ainda que de casa. Queridos, há pessoas que estão no home office em casa, mas não é o mesmo período de 8 horas, ou então não fica no trânsito. Estão compreendendo? E nós que não estamos fazendo nada, que estamos avançando, que estamos produzindo, no caso eu digo de mim, Uber, ou eu pego o carro e saio, ou então vou trabalhar como? Que eu estou produzindo para o reino, o que Deus está vendo que eu estou me levantando e agindo. O que será, queridos? Será que Deus pode contar conosco como contou com 4 leprosos? O texto segue e vai dizer que esses homens, pela simples atitude e iniciativa de se dispor a andar, aqueles homens que talvez faltasse pedaço da perna, pedaço do pé, por a lepra ter consumido seus pés, eles começam a andar. E o texto sagrado vai dizer que o andar daqueles homens faz com que o povo assírio, o exército poderoso da Síria, aqueles homens com poderio bélico majestoso, grandioso, poderoso, a ponto do rei de Israel não querer sair para guerrear. Aquele homem com um exército maravilhoso, com a melhor informação, diz o texto que o Senhor entra no negócio. E 4 leprosos com suas deficiências andando faz com que eles ouvissem como se fosse um grande exército, e um grande exército unido de nações. Queridos, nesses dias de isolamento, independente dos nossos problemas, e é possível que você que me ouve da sua casa, você possa pensar, Jair, a lepra que consumia aqueles homens, a imundície que consumia eles, é o que me consome hoje, o que me deixa constrangido a levantar e avançar, que me deixa constrangido de ter uma atitude no reino de Deus. Queridos, o Senhor usou aqueles homens pelo simples fato de levantar. É momento de se levantar. É momento de avaliar, você que está em casa, de pensar aquela vida de pecado anterior, aquela vida de constrangimento pecaminoso que se tinha antes e que debilitava o seu trabalho na Igreja de Cristo, o avançar da obra de Deus na sua função no corpo de Cristo. É para ser reavaliado, queridos, e o se colocar à disposição. Este é um momento de reflexão.
É um momento em que nós, como igreja de Cristo, temos e estamos na casa, ou alguns no quarto, outros na sala, ou alguns na cozinha. Mas o texto sagrado que nós conhecemos de Jesus no Sermão do Monte, ele vai dizer que Jesus vai nos dar uma dica em casa de como fazer uma oração. Fazer a oração, entrar no nosso quarto, nos ajoelhar e nos colocar em secreto, que o Senhor que vem em secreto nos recompensará. É momento nesse isolamento de você olhar para o seu quarto de uma maneira diferente. Jair, eu trabalhava muito, 15 horas por dia, eu não tinha tempo para chegar em casa, meditar na palavra e orar. Agora você tem. Você não orava, passa a orar. Ah, Jair, eu orava 10 minutos, ora 20 agora. Eu oro 20, eu oro 40, eu orava 40, agora aumenta esse ciclo. Queridos, é tempo de buscarmos o Senhor. Aqueles leprosos se levantaram, não tiveram contato com nenhum sírio, não tiveram contato com nenhuma flecha arremessada, não tiveram contato com nenhuma lança arremessada, mas homens poderosos e fortes correram de leprosos. Ah, queridos, se nos levantarmos como igreja, se nos levantarmos, não somente como cidadãos que somos, mas se levantarmos como cidadãos do reino, não como cidadãos terrenos, mas como cidadãos do reino de Deus, começarmos a agir em pequenas coisas, queridos, Deus vai fazer com que o seu pequeno passo seja um grande passo contra a fúria de Satanás, contra a fúria do nosso adversário. Este é momento de avaliar, orar e buscar o Senhor. Senhor, eu sou como aqueles homens debilitados, eu sou como aqueles homens que só tinha morte pela frente. Deixa eu me levantar aqui, Senhor, para que talvez tenha alimento ali para mim. Se levante assim, queridos, que você vai ver o milagre de Deus. O texto segue. E vai dizer que aqueles homens encontraram ouro sem igual, encontraram alimento sem igual, prata sem igual, especiaria, encontraram as tendas vazias. Mas o texto vai chamar uma atenção e vai dizer que esses homens enxergaram aquele dia como diz lá no versículo 9. Este dia é dia de boas novas. Ah, queridos, nós, Igreja de Cristo, reunidos agora em nossas casas, que recebemos a boa nova em nosso coração, que recebemos Cristo Jesus em nosso coração, o tesouro sem igual, que recebemos esse Senhor que nos proporciona uma vida independente das circunstâncias, que nos proporciona uma esperança independente do cenário atual, que nos proporciona acreditar que haverá um novo tempo, que tem uma chance para nós, que haverá um tempo de fartura, ainda que o momento seja de escassez. O Senhor Jesus que adentrou o nosso coração, querido, foi uma oportunidade. E essa oportunidade nós temos que fazer como aqueles homens, aqueles leprosos, aqueles incapazes fizeram e olhar para si. Não pode ficar só para mim. Eu tenho que pegar e passar para outra essas boas notícias. Aqueles homens partiram a anunciar no reino de Samaria a boa nova. Anunciar o tesouro que encontraram, que modificou as suas vidas. Eles saíram a anunciar. Ah, queridos, e nós? O tesouro que temos no coração, a esperança que temos, que podemos produzir em nosso coração para nós e nossa família, será que estamos pensando em reproduzir? O WhatsApp está aí. O Messenger do Facebook está aí. O telefone está aí. Jair, tu está falando para sair de casa. Não. O Face, como eu disse, o Face está aí, o WhatsApp está aí, o telefone está aí. Como ficar com essa boa nova retida em nosso coração? Como ficar com essa esperança viva de dias melhores guardada em nosso coração sem anunciarmos aos outros? Ah, queridos, se fizermos como aqueles homens, o Senhor em seu reino tem prazeres abundantes para a nossa vida, não porque
estamos tomando isso aqui como palavra e vamos ficar ricos, nada disso. Mas essa riqueza de Cristo Jesus, a grande boa notícia que tivemos no coração, transmitida a outros, fazendo bem para outros. Ah, queridos, nós vamos mudar essa nação. O cenário do isolamento talvez fique esquecido. Para pensar a alegria daquele povo que estava carecendo de alimento, agora aquela alegria daquele povo ao receber que o mantimento chegou. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que guardamos em nosso coração como esperança. A luta é grande, o cenário é adverso, há grandes incertezas, mas temos em nós, no nosso coração, a certeza do Deus que servimos, e para Ele, um dia é como um minuto, um mês como um dia, um ano como um mês. Para Ele o tempo não tem uma regra. Logo, logo, queridos, o Senhor nos livrará desse isolamento. Logo, logo, o Senhor nos livrará dessa luta econômica que já estamos atravessando. Logo, logo, o Senhor nos livrará dessa crise de saúde que estamos passando. E aí vai ficar, queridos, a nossa ação no tempo dessa pandemia, no tempo desse isolamento, vai ficar, o que Deus vai olhar é quem acreditou. O que Deus vai olhar é quem teve fé na sua palavra. O que Deus vai ver e buscar é o coração de quem tem a disposição de repartir os tesouros que Ele tem dado a cada um de nós. Receba essa palavra da parte de Deus, nosso Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.